Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeira Villanueva. Desde já gostaria de agradecer as inúmeras doações que eu recebo e continuem me ajudando nesta empreitada de gravar novos vídeos e novos materiais. E em particular agora eu estou me dedicando mais a uma questão um tanto apologética. Mas enfim, fica aqui dado o meu recado. Esse vídeo eu vou tentar ser o mais conciso possível, inclusive vou fazer uma divisão, talvez gravando somente 10 minutos de cada enredo aqui deste cidadão que eu vou comentar, que é o senhor pastor Rodrigo Mocelin. Eu já tive algumas polêmicas com ele, e eis que me deparo com uma gravação dele aqui no YouTube chamado Por que eu não sou católico? E eu pensei assim, bom, vamos aceitar o desafio, vamos ver esse vídeo, né? Vamos ver o que esse cara tem para falar, para dizer o que tem de mal em ser católico, para ver se ele me é convincente. Só que eu tentei ver pelo menos 30 minutos do vídeo e eu fiquei sinceramente decepcionado. Porque o vídeo poderia ser traduzido no seguinte título: Por que eu quero ir para o inferno? Seria muito mais cômodo. Pois as falsidades que o Mocelin solta sobre a Igreja Católica revelam não somente desconhecimento, como eu suspeito até mesmo de má fé. E aqui nós vamos comentar apenas 10 minutos desse vídeo e também eu vou gravar a segunda parte, a terceira parte, e assim vocês vão chegar às seguintes conclusões. Vamos lá, vamos tentar captar a bobagem desse pastor. O nome da pregação hoje é Por que eu não sou católico? Nosso episódio de número 28 da pregações expositivas baseadas no livro de Êxodo. Então vamos lá. Êxodo capítulo 20. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás. Isso é muito íntimo em toda a Escritura. Se curvar é sinônimo de cultuar. Tanto é que várias vezes, quando homens de Deus, eles viram pessoas se ajoelhando diante deles, eles diziam: não, que eu sou homem. Aqui nós percebemos uma falácia que é muito explorada entre pastores protestantes em citar o capítulo 20 de Êxodo e afirmar que duas coisas. Primeiro, você não pode reproduzir esculturas ou imagens. O segundo ponto é você prestar culto a essas imagens. Vejam que no primeiro caso, se tal raciocínio fosse aplicado ipsiliteris, eu, por exemplo, não poderia reproduzir essa imagem que você está vendo agora, porque isso aqui também é reproduzir imagem. Eu estou gravando um vídeo para você e você está me vendo como imagem. Por outro lado, a gente não poderia bater uma fotografia, porque fotografia também é reproduzir imagem. E aí nós temos também a questão de prestar culto a uma escultura, prestar culto a uma imagem. Vejam que no capítulo 20 de Êxodo, não se está falando necessariamente de prestação de culto a imagens, mas sim a prestação de culto a ídolos. No original hebraico, que agora não me lembro a palavra, acho que é Kessel, não me lembro muito bem, a transcrição literal não é meramente a imagem, não é meramente a escultura, mas sim a escultura de um ídolo. Tanto é verdade que no capítulo 25 de Êxodo, ou seja, você vai descendo 5 capítulos da Bíblia, e em particular o capítulo 25, versículo 10, em que Deus não somente manda reproduzir uma arca, como inclusive manda reproduzir escultura de anjos e querubins. Em outras palavras, quer dizer, esse raciocínio não se aplica nem a culto a imagens, como também nem a reprodução de imagens ipsiliteris da forma como os pastores protestantes, e em particular esse Mocelin, interpreta. Ou seja, a interpretação dele é completamente absurda. E existe um outro aspecto que ele fala sobre a questão de se ajoelhar perante algo que é prestar culto. E ele afirma que os judeus tinham uma certa aversão a prestar culto a pessoas ou a símbolos. Das duas, uma, ou o senhor Mocelin não leu a Bíblia toda, ou ele realmente é uma pessoa mal intencionada, porque não somente há cenas de pessoas se ajoelharem perante outras, como também até prestar culto a imagens simbólicas.
Vejam, por exemplo, o fato de que Josué, nas inúmeras guerras, nas inúmeras batalhas que ele teve contra os povos de Canaã, ele se ajoelhava e se prostrava perante uma arca, a Arca da Aliança. Ou seja, nós estamos vendo uma cena de um indivíduo hebreu se ajoelhando perante um objeto inanimado, e que tem imagens de anjos e querubins. E qual era a crença do povo hebreu com relação à Arca da Aliança? É que Deus atuava dentro dela, e se você abrisse essa arca, você poderia até morrer. Se você tocasse na arca, dependendo da situação, era tão sagrada a figura da arca, que o fato de alguém, algum mortal, tocar nela, poderia morrer. Nós podemos pegar, por exemplo, Josué, capítulo 7, versículo 6, em que praticamente desmancha toda a argumentação do pastor. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra até a tarde diante da arca do Senhor, tanto ele como os anciãos de Israel. Como é que é prostrar-se com a face? É como muitas vezes é o método oriental, né? Nós vemos os muçulmanos botando a cabeça, a testa, no caso, no chão. Então era a forma como eles reverenciavam simbolicamente aquele objeto. Em outras palavras, quer dizer, os judeus de fato tinham símbolos reverenciais e símbolos sagrados, como nós católicos também temos símbolos sagrados. Alguém vai dizer que Josué era um idólatra pelo fato de se ajoelhar perante uma arca? Nós temos cenas inúmeras de profetas se ajoelhando perante reis. Porque na prática era assim como se prestava reverência às autoridades, sejam elas autoridades seculares como também autoridades espirituais. E vejam que no mundo antigo o espiritual e o secular se confundiam. Vejam, por exemplo, essa cena aqui. O profeta Natã entrou e prostrou-se com o rosto por terra diante do rei Davi. 1 Reis, capítulo 1, versículo 22 e 23. Alguém vai dizer que o profeta Natã é um idólatra? Evidentemente que não. Então vejam que aqui o pastor está distorcendo a realidade. Está distorcendo os fatos apenas para atacar os católicos. Mas vamos ouvir as outras besteiras que ele fala. Então isso é inseparável em toda a Bíblia. Se curvar diante de alguém é adorar. Adorar? Então Josué estava adorando a arca. Então o profeta Natã estava adorando o rei Davi. Nós temos aqui também, o rei Salomão mandou mensageiros e fizeram Adonias descer do altar. Então ele veio e prostrou-se diante do rei, que lhe disse: volta para tua casa. Outras citações que eu captei até mesmo na internet. Eliseu atravessou o rio. Os irmãos profetas vieram ao seu encontro e prostraram-se por terra diante dele. 2 Reis, capítulo 2, versículo 14, 15. Então, ajoelhar-se é o mesmo que adorar. Então, se for assim, segundo a lógica desse pastor, os ingleses são idólatras, porque até hoje, quando se presta culto ou reverência à rainha da Inglaterra, Elizabeth II, que também é chefa da igreja anglicana, os ingleses costumam se ajoelhar perante a realeza. Então nós podemos concluir com essa lógica idiota que os ingleses são adoradores da deusa Elizabeth II. Basicamente isso. Mas enfim, vamos ver mais o besterol. Pois eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Até aí. Obviamente eu vou hoje, acho que semana que vem talvez eu fale de outros ídolos, porque o ídolo não é apenas uma imagem. Talvez possamos falar aí semana que vem dos ídolos evangélicos. Mas hoje eu vou falar da Igreja Católica. Observe uma coisa muito interessante, porque ele passa da ideia da imagem para a ideia do ídolo, como se ídolo e imagem fosse a mesma coisa. E a gente sabe que não é a mesma coisa. Por exemplo, a reprodução da cruz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evidentemente que quando o católico beija a cruz, ou se ajoelha perante a cruz, ele não está adorando um objeto inanimado,
que é feito de madeira ou de resina ou qualquer outro tipo de material. Ele está adorando aquilo que está sendo personificado naquela cruz. Ou seja, a própria pessoa do Cristo que se sacrificou e morreu pelos nossos pecados. Basicamente isso. Da mesma forma que Josué, quando se ajoelhava perante a arca, ele não estava se ajoelhando perante uma arca pela arca, mas sim pelo que a arca representava, que era o sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. Então nós vemos aqui uns sofismas tão grosseiros que eu fico pensando, para que serve, o que um pastor protestante estuda na vida para falar tanta besteira? Mas enfim, vamos lá. Eu não vejo desrespeito algum quando a Igreja Católica diz que nós somos uma seita e que nós vamos para o inferno. Esse é o dogma católico. E vocês vão mesmo. Eles nos excomungaram no Concílio de Trento. Eu não vejo como desrespeito algum. É a crença deles. Eles creem assim. No Concílio de Trento, o Papa Pio IX, ele rejeitou algumas teses. Meu Deus, Papa Pio IX, não, meu filho, o Papa São Pio V, Pio IX viveu no século XIX. Até em história esses caras erram. Uma delas, o protestantismo não é senão outra forma da verdadeira religião cristã. Desculpa, o Concílio de Trento, ele excomungou os protestantes e posteriormente o Papa Pio IX, ele rejeitou algumas teses, essa aqui. Ou seja, parece que ele está citando os sílabos de Pio IX, mas enfim, o cara se embananou todo. O protestantismo não é senão outra forma da verdadeira religião cristã, na qual vivem na verdadeira Igreja de Cristo. A tese era, essa é a pergunta, o protestantismo é Igreja de Deus? E o Papa disse, não, não é. Porque esse é o dogma católico, que nós não somos o povo de Deus, que nós somos uma seita, que nós somos hereges. E são mesmo. E nós protestantes respondemos acreditando que a Igreja Católica é apóstata. Apóstata. O concílio, a Confissão de Westminster, um dos documentos mais importantes da nossa fé, declara que o Papa é o anticristo. Sabe o que eu acho mais interessante? É o seguinte, vocês vão ver no decorrer da declaração dele, é que você chega à conclusão de que ele nega qualquer autoridade que possa afirmar em nome da fé cristã. Qualquer uma, mesmo igreja. Ele prega simplesmente que você pode se aproximar de Cristo sem a igreja. Mas em contrapartida, ele cita a Confissão de Westminster, que é uma confissão calvinista. Ou seja, ele reconhece que existe uma autoridade oficial, uma autoridade que estabelece diretrizes para afirmar se você é cristão ou não é, ou como você buscar a fé cristã ou entender a fé cristã. Em outras palavras, o protestante usa desse potencial anárquico de negar a autoridade da igreja, de todas as igrejas, para afirmar a autoridade apenas da sua igreja. Ou então, afirmar a autoridade da sua própria convicção pessoal. Ou seja, se o Sr. Mocelin acredita na Confissão de Westminster, o problema é que grande parte, ou se não a maioria dos evangélicos hoje não acredita ou mesmo nem sabe da existência dessa confissão. Vamos lá. Todos eles. Não um papa em particular. O papado é o anticristo. E eu concordo, nós concordamos. Se o papado é o anticristo, evidentemente que a autoridade papal por excelência é o senhor pastor Mocelin. Martin Lloyd Jones diz assim, não hesitaria em chamar a Igreja Católica como a verdadeira obra-prima do diabo, a grande prostituta de Apocalipse. Uma igreja apóstata. E como ele mesmo define, apóstata é uma igreja que afastou-se de maneira absoluta e completa da fé cristã. Vocês vão ver uma coisa que vai parecer até cômico, mas vamos lá. Além disso, eu não posso cometer desrespeito ao criticar a idolatria. Porque quando alguém zomba de Jesus, ele está pecando. E quando Elias zombou de Baal, ele não estava pecando. Baal não existe. Os ídolos não existem. Não existem. Aqui eu citarei os documentos oficiais da Igreja Católica. E os padres que acredito são os mais ortodoxos. Por isso, por exemplo, não vou citar Fábio de Mello, que para mim não é padre. Eu preciso citar aquele que respeita os dogmas da Igreja Católica. E é o que eu tentarei fazer, e citarei
os concílios, as bulas da Igreja Católica. Pois bem, por que nós não podemos adorar outros deuses? Por quê? Porque eles não existem. Porque é uma mentira. Até agora eu quero compreender onde é que esses outros deuses se inserem na Igreja Católica. Aqui nós vemos aqui a preparação de um espantalho. O Papa Anticristo, ou o Papado Anticristo. Vejam que essa heresia ela é mais velha do que você imagina. Ela é anterior até ao protestantismo. Ela provém de inúmeras seitas que a Igreja combateu duramente, como por exemplo até mesmo a seita dos espirituais franciscanos, os Fraticelli, a seita de Joaquim de Flora, os chamados florenistas, né, que são seguidores do monge cisterciense. Enfim, essa ideia de transformar a igreja como uma prostituta, na prática tem dois aspectos. Uma, a usurpação da autoridade da igreja. A autoridade legítima da igreja, porque o Papa é a autoridade legítima. E não só o Papa, os bispos em comunhão ao Papa. E por outro lado, evidentemente, que se eu desautorizo a Igreja Católica, é porque eu tenho mais autoridade do que a Igreja Católica. E todos os hereges fazem isso. E o senhor Mocelin, com essa baboseira de que a Igreja é apóstata, porque para ela ser apóstata, ela tem que ser apóstata de quê? De uma sã doutrina. Mas qual sã doutrina a Igreja se tornou apóstata durante 1500 anos, até o advento do luteranismo, do calvinismo, etc. Isso o protestante não consegue responder. Ele simplesmente acha que é apóstata porque ele discorda da igreja. E nada mais do que isso. É a opinião de um apóstata contra a ortodoxia, afirmando que a igreja ortodoxa, a igreja sã, a igreja legítima, é uma falsa igreja. Mas vamos lá. Os deuses são uma invenção humana. Invenção do homem que, detestando Deus, mas não podendo existir sem um Deus, inventa um Deus, de acordo com suas paixões e concupiscências. O ídolo é uma mentira colocada no lugar de Deus. Primeiro você concebe esse ídolo no seu coração e isso pode muitas vezes se materializar por meio de uma imagem. Às vezes não, às vezes o ídolo só está dentro do seu coração. Isso não é materializado. Mas via de regra é assim. Primeiro você concebe um ídolo em seu coração, você cria um Deus em seu coração e depois isso é materializado por meio de uma imagem. A Igreja Católica, ela é idólatra. Mais do que isso, a Igreja Católica é um ídolo. Essa aqui foi de cair o fiofó da bunda, né? Ou seja, ele está dizendo que a Igreja Católica é um ídolo. E por que ele está afirmando isso? Nas outras explanações dele, vocês vão entender que ele acha que o fato de nós seguirmos a Igreja é porque nós colocamos a Igreja como centro e como se fosse o próprio Deus. Ele tenta negar a ideia da autoridade da Igreja. O que me parece é que o senhor Mocelin acha que a Igreja não é o corpo místico de Cristo, não é aquela comunhão de fiéis onde Deus age no tempo e do espaço com uma certa continuidade histórica e também com uma certa unidade de fé, de batismo, né, de mesmo Deus e etc. E o que ele faz? Ele reduz a igreja a apenas uma associação temporal. Então ele nos chama de idólatras, ou melhor, idólatras da igreja, porque nós reconhecemos aquilo que Jesus Cristo estabeleceu como a autoridade que é a igreja. Ou seja, o seu corpo místico, onde ele é o cabeça. Eu fico muito surpreso com esse vídeo, porque esse vídeo fez sucesso. Fez sucesso entre os ignorantes, principalmente. Ignorantes católicos e ignorantes protestantes. Primeiro porque deu para perceber que o senhor Mocelin não sabe o que é uma igreja. Ele não sabe a igreja do ponto de vista teológico. Ele acha, e já repito aqui, que a igreja é uma associação civil registrada em cartório com CNPJ. É isso que é a igreja para ele. Para nós católicos, a igreja não é isso. A igreja é uma comunhão mística com o céu. Tanto é verdade que nós temos uma igreja militante na terra, que é a igreja visível, e a igreja triunfante, que é a igreja do céu. Quando nós professamos a comunhão dos santos, que está no credo apostólico,
Essa comunhão dos santos implica o quê? A própria igreja. A própria igreja, enquanto unidos sob a mesma cabeça, que é o próprio é o Jesus cabeça, com a ajuda do Espírito Santo. Jesus Cristo já dizia que ele assistiria a sua igreja até o final dos tempos. Ele mandaria o Espírito Santo nos orientar para a verdadeira fé. E esse indivíduo acha que nós somos idólatras porque justamente cultivamos as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, não é que nós sejamos idólatras. Senhor Pocelin, você é quase um ateu e você não se deu conta disso. A Igreja Católica é um ídolo. Ela é uma mentira que se coloca no lugar de Jesus. Ao invés de apontar o caminho até Deus, ela se coloca como intermediária até Deus. Não, seu idiota. Não. Não somos nós que colocamos a igreja como intermediária. Foi o próprio Cristo que colocou. Eis que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. Eu te darei as chaves do céu, o poder de ligar e desligar. Nós temos que entender que os representantes da igreja primitiva foram os apóstolos. E o que Jesus Cristo diz aos apóstolos? Quem vos ouve, me ouve. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados. Aqueles a quem reterem serão retidos. Retidos do quê? Do corpo místico da igreja e do corpo místico da salvação. O que esse cara aqui está falando é uma insanidade completa do ponto de vista teológico. Porque se o próprio Cristo instaura um corpo místico, se o próprio Cristo instaura discípulos que falem em nome dele, então ele não está dizendo que ele não deixa intermediários. Ele deixa intermediários sim. Ele deixa pessoas falando em nome dele. Inclusive o próprio Pedro, que dá as chaves do céu. Você tem ideia do que seja as chaves do céu? O poder de excomungar e o poder de te inserir no céu. Sim, Jesus Cristo nos deixou representantes. Sim, Jesus Cristo é o único mediador. Porém, essa única mediação tem representação. Tem igreja visível. Tem autoridades. Tem pessoas que foram imbuídas para falar em nome dele. Se não houvesse isso, então Cristo não precisaria de discípulos. Ou pelo menos ele não exigiria que houvesse discípulos que falassem em nome dele. Obviamente que Cristo, sendo Deus, ele não precisa de nada. Quem precisa somos nós. Mas ele nos deixou um discipulado. Ele nos deixou uma igreja. E o que a Bíblia fala da igreja? Coluna e fundamento da verdade. Ou então, 1 Coríntios 12, a carta de Paulo. Há uma diversidade de dons, mas o corpo é o mesmo. E quando nós observamos aqui diversidade de dons, são quem? Os demasiados papéis que qualquer cristão faz dentro da igreja. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. É a coisa mais corriqueira. E esse cara não consegue entender. Mas vamos lá, vamos observar outros besteiróis. Jesus não é mais o caminho até Deus. A Igreja Católica é. Onde uma coisa exclui a outra? Vamos analisar essa lógica. Se Jesus é o cabeça do corpo místico chamado igreja, onde buscar a igreja exclui Cristo? Se a igreja é a coluna e fundamento da verdade, é a casa do Deus vivo, onde isso exclui Jesus Cristo? Se Pedro tem o poder das chaves do céu, se os apóstolos podem reter e podem perdoar, e nós temos que entender que o poder de perdoar os pecados para os judeus não era uma coisa humana, mas divina, é porque Jesus Cristo lançou o Espírito Santo sobre eles para que eles tenham o poder de perdoar. E vejam que Tiago, na carta de Tiago se fala isso. Perdoai uns aos outros. Isso está na Sagrada Escritura. E quando nós ouvimos esse sujeito, parece que isso não existe. E o que é interessante, esses papagaios bíblicos que recitam a Bíblia como se fosse o Corão, não conseguem notar elementos tão básicos que a fé católica prega. Vamos lá. Ela é a maior mediadora.
A Igreja Católica, ela parece muito ortodoxa nos dogmas centrais de nossa fé. Inclusive o credo apostólico que eles creem, nós cremos. Subscrevemos. Quando eles falam de Jesus e dizem que Jesus, ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, nasceu da Virgem, nós concordamos plenamente. Concordamos plenamente com eles quando eles falam que a Bíblia não tem erro, é a palavra do Senhor. Concordamos. O problema é o que eles acrescentam. Eles dizem, Jesus que salva. Isso é absoluto. Mas, e aí acrescentam algo que nega o que eles acabaram de dizer. Veja uma coisa engraçada, muito interessante. Ele começa dizendo que a igreja é apóstata. Que o que a igreja prega é o anticristo, é a representação do anticristo. O que a igreja prega é falsidade, é mentira, etc. Depois ele volta atrás e disse, não, nós concordamos com alguns pontos da igreja. Alguns pontos centrais que são também de nossa fé. Decida, senhor Mussolini, decidam, protestantes. Ou a nossa igreja é apóstata, e portanto, se ela é apóstata, ela contraria os princípios da fé, ou então você vai ter que admitir, basicamente, que se você tem os mesmos princípios da fé católica, e alguns pontos, então você vai ter que dizer que essa igreja não é apóstata, que você tem algum ponto de veracidade que você observa nessa igreja. E isso já se inicia pela própria Bíblia Sagrada que vocês têm. Em outras palavras, quando nós afirmamos que a Bíblia Sagrada é legítima no sentido de relatar os eventos do Evangelho e os eventos da igreja, enfim, na verdade, vocês sem querer estão reconhecendo o contrário daquilo que vocês dizem. Ou seja, que a igreja não é apóstata. Porque se a igreja for apóstata, então vocês terão que afirmar necessariamente que tudo que essa igreja prega também é apostasia. Então vocês não têm que aceitar o credo niceno-constantinopolitano e nem o credo apostólico. Vocês não terão que aceitar nem mesmo a Bíblia. Porque dá feita que você está afirmando que essa igreja é apóstata, ela é idólatra, ela é um ídolo e não sei o quê. Então vocês estão dizendo que vocês seguem e que vocês acreditam, ainda que parcialmente, naquilo que esse ídolo ou que essa igreja apóstata prega. Então você vê aqui o raciocínio circular desse indivíduo e que, na verdade, realmente não tem o menor sentido o que ele fala. Das duas, uma. Ou a igreja é apóstata, e então você não segue nada dessa igreja, e inclusive a Sagrada Escritura, jogue todo o cristianismo na lata do lixo, porque tudo que nós temos de cristianismo é originário da igreja. Tudo, igreja católica, e não tem outra. O resto é tudo imitação, o resto é tudo enviesamento, como esse pastorzinho aqui, dentre outros. Então afirme, se a igreja é apóstata, então por que eu vou acreditar em alguns pontos dessa igreja apóstata? Se essa igreja é apóstata, por que eu vou acreditar no livro sagrado guardado pela igreja apóstata? Non sequitur. Pastor, mas isso é um recurso de malandragem? Exato. A idolatria é mentira. É aquela história, o cara repete idolatria, 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 e vocês vão perceber que esse pessoal não sabe o que é idolatria. Eles acham que idolatria é uma mera externalidade de culto. Ou seja, eu me ajoelhei perante uma imagem, logo eu sou idólatra, porque aquilo ali representa um Deus para mim. Não, não é verdade. Nós temos cenas do Antigo Testamento que revelam abertamente que há situações em que os hebreus se ajoelham, prestando culto e reverência a certas pessoas e não considerando deuses. Vamos fazer uma definição formal do que é idolatria para acabar com essa excessiva verborragia do pastor. Idolatria é você atribuir o que é de Deus às criaturas. Ou seja, é você colocar a criatura no lugar do Criador. Isso pode ser o dinheiro, isso pode ser o sexo, isso pode ser uma mulher que você ama, isso pode ser qualquer coisa. Pode ser até um falso Deus. Mas uma coisa que os católicos não são é basicamente idólatras. Nós não somos idólatras. Na verdade, nós percebemos que se existe uma coisa no protestantismo, é a idolatria que cada um tem pela sua opinião. E nesse ponto nós não temos tanta liberalidade para achar que nós podemos emitir qualquer opinião sobre assuntos de fé. É por isso que existem autoridades na nossa igreja. É por isso que existem referências. É porque e existem também tradição. Uma tradição oral que nós seguimos e que nós somos obrigados
a acatar justamente porque também faz parte do conhecimento da nossa fé. Mas vamos lá. Já está no 8h22. Vamos dar 2 minutos, já estão 30 minutos do meu vídeo aqui, mas eu acho que quem tiver paciência vai chegar até o fim. A Igreja Católica, ela mente. A mentira é o ar que eles respiram. Engraçado. A igreja mente, mas a igreja deixou o credo apostólico, deixou a Bíblia, deixou um bocado de ensinamentos que eles reconhecem. Aí, nesse ponto, a igreja não mente. A igreja fala a verdade. Ah, meu Deus do céu. Não é sério isso aqui. Não é sério. Isso aqui é uma palhaçada tremenda. Isso aqui é um circo. Eu só estou aceitando 30 minutos de vídeo, né, quase 40, porque realmente é muito engraçado e tem que ser comentado. Mas vamos lá. Mas os concílios também. A tradição e o Papa também. Daí então, surge a Reforma Protestante e os seus 5 solas. Tá vendo? Sola, somente. Somente a Escritura. Somente a fé. Somente a Deus a glória. Somente a graça. Somente Cristo. Veja que as 5 solas, elas não definem dogmas de fé, elas não definem nada. Elas simplesmente foram um slogan criado contra a Igreja Católica. Você consegue definir a Trindade na sola Escritura? Não, não consegue. Você consegue definir algum conceito eclesiológico sério na sola Escritura? Não conhece, não consegue definir. Sola Cristo, sola fide. Tá, qual fé? Qual Cristo? Porque desde a Reforma Protestante surgiram seitas unitaristas que negam a Trindade. E aí? Onde é que a sola Escritura contribuiu? As 5 solas, digamos assim. Onde é que as 5 solas contribuíram para o processo da ortodoxia, da defesa da ortodoxia e da defesa da doutrina cristã? Nada. Pelo contrário, desconstruíram a doutrina cristã com essa merda. Desculpe a expressão chula, que eu estou evitando o máximo, mas pode ter certeza que quando eu ver a primeira vez esse vídeo, eu soltei palavrões muito piores do que isso. O que as 5 solas definem do ponto de vista da ortodoxia? Nada. Pelo contrário, elas foram responsáveis por inúmeras heterodoxias, tão piores quanto aquelas que a igreja combateu na igreja primitiva, na época antiga, medieval, etc. E aí? Tá, sola Escritura. Qualquer idiota pega a Bíblia e começa a interpretar, criar um bocado de dogmas, revogar outros conforme os humores fecais da sua cabeça. Sola Christus, sola fide. Tá, sola Christus. Qual o Cristo? O Cristo da Trindade? O Cristo dos unitaristas, dos socinianos, dos testemunhos de Jeová? Que é diferente a noção? Que Cristo? E que graça? Onde é que se explica isso? Só a graça, só a fé. É só retórica. Só a glória a Deus. E daí? Esses 5 solas não explicam absolutamente nada. Eles são slogans, são chavões políticos criados pelos reformados para combater a igreja. Mas vamos lá. Porque somente. Essa é a acusação que nós protestantes fazemos. Eles acrescentam tantas coisas que negam a essência da fé cristã. Como a gente acrescenta tantas coisas? A gente não acrescenta absolutamente nada. A gente é herdeiro não somente da Sagrada Escritura, como nós somos herdeiros de uma tradição oral, e nós somos herdeiros também de um magistério, dentre os quais a Sagrada Escritura é parte do ensino da igreja. Aqui nós temos um problema muito sério do que nós consideramos material para ensino católico, para ensino da fé cristã. Como o protestante só vê a Escritura como única regra de fé, ou então eles ficam naquela briguinha dizendo, não, nós não somos nu da Escritura, não é somente a Escritura, mas é só da Escritura, que a Escritura é o ponto mais alto da fé, que dá no mesmo. Porque, veja, quais são os critérios que você interpreta aquilo que a Escritura serve como princípio? Isso fica para a cabeça de cada um. E no final cai na nuda Escritura do mesmo jeito, como eles gostam de falar, né? Ou seja, eles perceberam que o radicalismo da sola Escritura não dá certo. Então eles inventaram essa divisão entre nuda Escritura e sola Escritura. Nuda Escritura é só mesmo estritamente a Escritura. Aí você tem os malucos que rejeitam a Trindade porque a Trindade não está escrita na Bíblia. Você tem os malucos que rejeitam a imortalidade da alma, ou rejeitam um bocado de coisa, rejeitam o domingo, rejeitam isso, aquilo, porque tem certos conceitos da Bíblia que não são suficientemente claros. E aí eles inventaram essa retórica por quê? Porque no fundo, eles tiveram que reconhecer que o credo apostólico e muitos outros ensinos da igreja são frutos da tradição e são frutos do magistério dessa igreja apóstata.
É muito simples. Por isso são uma igreja apóstata. Como declara Apocalipse capítulo 22, maldito aquele que acrescenta algo à palavra do Senhor. Olha aqui, ele pega aqui Apocalipse 22. Apocalipse 22 não fala necessariamente da escritura como um todo. Fala simplesmente de Apocalipse. Isso é um debate muito amplo aqui que eu não caberia, né, delongar. Mas vejam a desonestidade intelectual desse pastor. Mas vamos lá. É a essência da igreja católica. Note como que o engano, a sutileza, é o ar que eles respiram. Diante de qual circunstância um casamento pode ser desfeito, de acordo com o dogma católico? Você sabe dizer? Essa aqui vai ser ótima, vocês vão rir comigo. O casamento, na visão católica, pode ser dissolvido? Há alguma possibilidade de se desfazer um casamento católico? O dogma é indissolúvel. Entretanto, toda hora você vê os casamentos sendo dissolvidos. Sempre assim. É Jesus que salva de maneira completa. Olha, mas tem que fazer outras coisas para completar o que Jesus fez, que é completo. É sempre assim. No caso do casamento, por exemplo, eles dizem, não, teve ali um problema anterior. E aí então, quando eles anulam um casamento, ainda que esse casamento tenha acontecido, um padre o celebrou, foi consumado pelo ato sexual. Isso é a maior evidência de que houve um casamento. Mas sabe por quê? Eles anulam casamentos o tempo inteiro e ainda assim eles dizem que nunca os casamentos são dissolvidos. Eles dizem, não existiu. Não existiu. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando eu vi esse trecho, eu cheguei à seguinte conclusão. Ou o senhor Mocelin é um homem muito estúpido, ou ele é muito mau caráter. Não dá para você chegar a uma conclusão oposta aos dois termos que eu coloquei. Porque, veja, anular um casamento implica dizer que os elementos que fazem de um casamento viável não foram alcançados. Quais são os critérios para que um casamento tenha validade? Esse é o primeiro ponto que nós temos que nos perguntar. E observem que existem vários erros que podem realmente declarar o casamento nulo. Erros sobre a pessoa, a questão do estado da pessoa, por exemplo, a questão da fraude e assim sucessivamente. Vejamos. Há muito tempo havia, por exemplo, a sedução mediante fraude. Um sujeito que era um mulherengo, um canalha da vida, começou a seduzir uma moça, a moça pensou que ele era uma pessoa decente, eles têm a consagração do casamento, esse homem consuma o casamento nos moldes como ele acredita aqui e depois some, porque ele só queria realmente ter relações sexuais com aquela mulher e foge. A igreja considera a possibilidade de anulação. Por quê? Primeiro, porque havia o erro sobre a pessoa, porque ela achava que era uma pessoa e era outra. E segundo, porque foi mediante fraude, porque aquele homem não tinha realmente intenção de casar com ela. Aí eu pergunto, isso é dissolução do casamento? Não, porque o casamento não se consumou nos critérios de quê? De veracidade, de voluntariedade que um casamento deve ter. O mesmo se pode falar do chamado erro sobre a pessoa. Por exemplo, um indivíduo conhece uma menina, acha que a menina é uma boazinha da paróquia, né, santinha da paróquia, e depois descobre que ela era uma atriz pornô, que era uma prostituta, e que é uma prostituta, e que ela escondeu tudo isso, ela escondeu a vida pregressa, e ela, sei lá, foi inclusive processada por tráfico de drogas, e assim vai. Isso se chama erro sobre a pessoa. Eu tinha a ideia de uma pessoa X e eu casei baseado na ideia de uma pessoa X e descobri que ela é uma pessoa Y, que ela é uma outra pessoa. Isso é um elemento que invalida o casamento, que pode invalidar o casamento. Por quê? Porque, na verdade, a minha vontade foi viciada por certas questões que obscureceram o meu desejo ou a minha decisão de casar. O bobão do Mocelin não precisaria nem ler o direito canônico, bastava ler o direito civil. No direito civil tem princípios que são praticamente quase que idênticos aos do direito canônico, que é o quê? A questão da anulação do casamento, ou seja, da falta de critérios necessários para que o casamento seja reconhecido.
Por quê? Porque o casamento tem regras, a voluntariedade, a consciência. Outra coisa que poderia ser invalidada no casamento, digamos, eu estou casando com uma mulher, só que a mulher não tem consciência do que ela está fazendo. Ou eu estou casando sem consciência do que eu estou fazendo. Eu estou enfermo, estou doente, eu estou com problemas psiquiátricos e de repente eu sou empurrado para um casamento. Isso não é uma situação que invalida o casamento. Por quê? Porque invalida a consciência da ação. Porque o que a igreja nos cobra é uma consciência, né, e uma vontade com relação àquilo que eu busco, que é o quê? Um fator de unir a uma pessoa e a finalidade potencial de gerar filhos. Como é que esse sujeito chega a esse ponto de achar que a anulação de casamento é a mesma coisa que dissolução do casamento? E desde quando apenas o sexo é um elemento de consumação? Ele não é o único. Como eu falei aqui, pode ser feito mediante fraude, pode ser feito mediante erro sobre a pessoa. Isso não impede a mulher de pedir, por exemplo, a anulação do casamento se ela descobre que o cara é um carápula, se ela descobre que o cara é um bandido. A questão da consumação sexual é uma coisa só. Um homem pode consumar sexualmente com uma menor de idade, incapaz. Existem inúmeros critérios sobre o casamento para ele ser realizado ou não. E que inúmeros enganos podem levar à anulação de um casamento. Mas sabe o que é o negócio? É o seguinte, é a compulsão de falar mal da igreja. É a compulsão de ódio. O cara quer arranjar tudo. Ele quer arranjar todos os motivos necessários para falar mal da igreja. Deixa eu ver se ele termina. Bom, aqui já terminamos 10 minutos. E vocês veem o nível retórico desse sujeito. Na segunda parte, eu vou também comentar alguns assuntos sobre esse sujeito. E realmente, é lamentável o que esse homem falou. Lamentável porque esse homem realmente, ou ele é desprovido de inteligência, ou ele é desprovido de caráter. Não tem condições de acreditar naquilo. Um grande abraço.